Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Gênesis 32, 10. Glória a Deus. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que temes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa a tua palavra e abençoa cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, meu Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esta é a terceira vez que eu vou pregar a mensagem de Jacó e Isaac, de um mês para cá, porque eu tenho aprendido muito sobre essa passagem em Gênesis, e venho para a igreja hoje, compartilhar com a igreja hoje. Nessa passagem, ela vem a falar de oração e voto. Tudo começou, irmãos, Rebeca, mulher de Isaac, já grávida, irmãos, grávida ali com gêmeos dentro do seu ventre. E Deus falou com ela: Rebeca, há duas nações dentro de ti. O maior servirá o menor. Futuramente, Rebeca dá à luz a esses dois meninos, Jacó e Esaú. E houve um dia, irmãos, que Isaac já velho, Jacó e Esaú já jovens, grandes, homens grandes, e a bênção, irmãos, teria que ser dado era para o primogênito da família, o filho primeiro. E Esaú, que era irmão de Jacó, a bênção teria que ser para Esaú, o primeiro filho que nasceu ali do ventre de Rebeca. E ali, irmãos, Isaac já bem velho, a sua vista já não enxergava muito. Ele chama Esaú para o seu quarto e diz para Esaú: vai e traga uma caça para mim, um cordeiro, faz para mim, cozinha para mim, faz um bom preparo dessa carne e traga para mim, Esaú, que eu vou te abençoar. Amém. Vai acontecer algo muito estranho ali, irmãos, porque atrás da porta, Aleluia. atrás da porta, irmãos, estava Rebeca, a mãe de Esaú. E ela ouviu que Isaac disse para Esaú: vai, busque uma caça, um animal, prepare e traga para mim. E era algo muito simples, irmão, de acontecer naquele momento ali. Não podia acontecer nada ali que aconteceu, que a Bíblia fala, que houve enganação, mentira. Não precisava nada daquilo que acontecesse ali quando Isaac chamou Esaú. Rebeca, irmãos, ela tinha que entrar no quarto depois que Esaú fosse caçar, chamasse Isaac e dissesse para Isaac assim: meu marido Isaac, Esaú foi caçar, mas o Senhor não lembra quando esses dois meninos estavam no meu ventre? Deus me falou para mim e para você que o maior servirá o menor. Pois bem, meu marido Isaac, Esaú foi buscar caça, mas o senhor não sabe o que aconteceu? Alguns dias atrás, quando Esaú estava caçando, voltou, viu Jacó ali cozinhando ervilhas, já Esaú ali vindo da caça com fome, viu prato de lentilhas e pediu para Jacó. E Jacó falou para ele: eu te dou esse prato de lentilha,
Tudo ali no controle de Deus, irmãos. Tudo no controle de Deus, começando ali. Eu te dou, Isaú, esse prato de lentilha, se você vender a sua bênção para mim. E naquele momento, irmão, Isaú, ele despreza a bênção e fala assim: dê esse prato de comida para mim, que eu estou com fome. O que adianta a bênção se eu estou com fome? Desprezou a bênção, irmãos, que era para ser para ele, para Isaú. E desprezando aquela bênção, ele comeu a lentilha. E até prometeu, jurou para Jacó que a bênção era dele. Mas eu disse para os irmãos no começo que Isaú entrou no quarto. Isaac falou para ele: vai e busca a caça. Aleluia. Isaú, irmãos, mentiroso, enganador também, ele tinha que, naquele momento, falar para Isaac assim: não precisa o senhor dar uma bênção para mim. Chama Jacó, porque eu vendi e desprezei a bênção que o senhor vai dar para mim nesse momento. Passa para Jacó. Mas isso não aconteceu. Rebeca atrás da porta, escuta tudo. Devia entrar ali no quarto, que eu disse para os irmãos, falar a verdade para Isaac. Isaac chamasse Jacó e desse a bênção para Jacó, não para Isaú, porque ele tinha desprezado a bênção. E algo aconteceu, irmãos, que Isaú foi buscar a caça, e aconteceu tudo aquilo que Jacó entrou no quarto, colocou pelos no braço, uma barba, colocou a veste de Isaú, entrou no quarto já com um prato de carne e ofereceu para Isaac. Isaac não conheceu Jacó naquele momento, pensando que Isaú, colocou a mão na cabeça de Jacó e deu a bênção para Jacó, pensando que estaria abençoando Isaú. Porque Rebeca, atrás da porta, ouviu tudo e devia de conversar com seu marido, explicar tudo para ele, mas ela faz que Jacó engana Isaac. Tudo ali enganação, irmãos. Tudo ali com mentira. Mas algo acontece, que depois que Jacó, irmãos, é abençoado com a bênção da primogenitura, depois aconteceu tudo aquilo naquele dia. No outro dia, Jacó já tinha chegado na tenda, já tinha descoberto tudo, que a bênção já tinha ido para Jacó, ficou nervoso e disse: quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó. E Jacó e a Rebeca, a mãe de Jacó, já correu e falou para Jacó: vai, foge, vai embora, e o seu irmão vai querer te matar. E aconteceu, irmãos, que Jacó pegou a sua malinha, fugiu para o deserto. E fugindo para o deserto, Jacó, já cansado da caminhada, naquela noite escura, de lua cheia, creio eu, Jacó, cansado, pega uma pedra como travesseiro e deita no chão, irmãos. Quando ele deita, Deus fala em sonhos para ele, porque a bênção já tinha sido dada para ele. E Isaú, que eu disse para os irmãos, ele desprezou por um prato de lentilha a sua bênção. Tudo no controle de Deus, tudo no controle de Deus. Jacó dormindo, com a cabeça em cima de uma pedra, Deus fala com ele no sonho: eu vou te abençoar. Glória a Deus. Eu vou te abençoar muito. E Jacó, irmãos, naquele sono, ele vê uma escada. E essa escada vai ir até o céu naquele sonho. E ele via anjos descendo e subindo, descendo e subindo, subindo e descendo. A palavra de Deus, irmão, fala que essa escada, ela é Jesus Cristo. Amém. Porque quando Jesus escolheu Natanael, irmãos, Natanael, alegre por ter escolhido por Jesus Cristo, por ser seu discípulo, Jesus fala para Natanael: de hoje em diante você verá
uma escada no céu, e haverá anjos descendo e subindo. Aleluia. E Jacó, irmãos, no comecinho da Bíblia, ele teve essa visão, essa escada, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Para nós chegarmos aos céus, irmãos, é Jesus Cristo. Amém. Somente Jesus Cristo pode dar salvação para mim e para você. E ali ele acorda daquele sono, irmãos. Pega ali o seu pouquinho de azeite, despeja na pedra e fala: esse lugar é a casa de Deus. Eu sei que eu vi Deus em sonho e não sabia. E naquele momento, irmãos, Jacó, ele faz um voto, que no término da minha mensagem os irmãos vão entender desse voto. E ele fala para Deus: se o Senhor for comigo, me der pão, me der o que comer, e um dia eu voltar para essa terra dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que eu tiver, de tudo que eu conseguir, eu darei o dízimo. Aleluia. E assim, irmãos, ele fez um voto para Deus, continuou a caminhada. Diz que ele caminhou mais de 100 quilômetros, irmãos. E Deus guiando ele, porque a bênção estava com ele. A bênção está conosco, irmãos. Não se preocupe que as bênçãos estão conosco. A partir da hora que nós pisamos aqui nesse lugar, Deus nos tem abençoado e nós vamos sair daqui com a bênção na mão, irmãos, com a vitória na mão. Tome posse dessa bênção na sua vida. Persevere até o fim. Venha sempre nessa igreja, nos dias de culto, quinta e domingo, para adorar esse Deus em espírito e em verdade, irmãos. Aí você vai ver o Deus verdadeiro, o Jesus Cristo Salvador na sua vida, e bênçãos e mais bênçãos você terá na sua vida futuramente. Jacó, irmãos, ele caminha muito naquele deserto, e Deus guiando, e Deus também nos guiando. Jacó, irmãos, ele chega diante de uma família, numa fazenda, e ali ele encontra seu tio. E antes de se encontrar o seu tio, ele vê uma moça cuidando das ovelhas num poço. E ele vê Raquel, e logo se apaixona por Raquel. Vai para a casa de Labão, ali Labão faz o banquete, Jacó de olho na Raquel, e ali Jacó, irmãos, ele é bem tratado, e nos dias de amanhã, Jacó fala para Labão assim: eu trabalhei 7 anos para o Senhor, se o Senhor der para mim Raquel em casamento, faz um trato. Labão faz assim: tá certo, nós vamos fazer isso então. E Jacó, irmãos, trabalha 7 anos e chega o dia de núpcias. Labão fala para ele assim, depois de 7 anos: ali está as tendas, ali está a sua esposa, vai, entra dentro da tenda, para ali você namorar ali com a sua esposa. E Jacó, irmãos, vai alegrinho, entra na tenda aquela noite, passa a noite pensando que é Raquel, mas acorda no outro dia e ali estava Lia, a moça mais nova, primogenitura, irmãos, de Labão. Ao raiar do dia ele olha para Lia com o olho bem torto. A Bíblia fala que ela tinha problema nos olhos. E Jacó fica triste naquele momento. Talvez ele até lembrou da maldade que ele fez para o seu irmão Esaú, da bênção da primogenitura. Já começa apagando ali o mal que ele fez. Porque tudo que nós fazemos de mal, irmãos, enganação, tudo, lá na frente nós vamos colher. Deus vai retribuir para nós o mal que nós vamos fazer aqui nessa vida. Por isso é mais importante nós fazermos o bem, para que lá na frente nós podamos colher o bem e ser abençoados por Deus. Aleluia.
Jacó chama Labão, fala para ele, Labão fala para ele, é a mais nova que tem que se casar, mas daqui 7 dias você casa com Raquel, trabalha mais 7 anos para mim, e aí sim você vive comigo. Depois de 7 dias, Jacó casa com Raquel, e ali, irmãos, começa a cuidar das ovelhas, e cabras, e camelos, e jumentos para Labão. E através da bênção que Deus tinha dado para Jacó, irmãos, Labão começa a ser abençoado e fica rico através da bênção de Jacó na vida dele. E 6 anos se passam, irmãos. Futuramente, Jacó lá na frente chama Labão e fala para ele: de hoje em diante, meu sogro, de tudo que nascer, ele faz ali, tudo que as ovelhas que nascem de estrada, de carneiro, de ovelhas, né, de cabras, tudo que nascer de estrada, o Senhor me passa para mim. O que não for, é seu. E acontece, irmão, que ele Jacó faz um trato com Labão. E nesse trato, irmãos, Jacó começa a orar muito para Deus e pedir as bênçãos para Deus. E ali começa as bênçãos de Deus na vida de Jacó, irmãos. Quando eles, nos decorrer dos dias, irmãos, ele começa a olhar para o céu e faz uma oração. E nessa oração ele fala assim: meu Deus, quando eu olhar para uma cabra, quando eu olhar para uma ovelha, que essa ovelha, que esse filhote nasça listrado. E ele pedia a Deus e ficava olhando ali, irmãos, as ovelhas, as cabras se acasalando e torcendo para vir filhotes listrados, que seria só dele. E naquele dia em diante, irmãos, começa a nascer só animais listrados. Por quê? Ele olhou para o céu. Olha bem para os irmãos verem o que a Bíblia mostra para cada um de nós, irmãos. Ele olhou para o céu, ele confiante no seu coração, pediu para Deus que nasce listrado, que nasce listrado. Quando algum de nós, irmãos, quando alguma pessoa ali, ela quer um emprego, ela tem que sair cedinho de casa, já com seus currículos, e ela faz uma oração, olha para o céu e fala para Deus: meu Deus, com a fé que eu tenho no coração, com a sua ajuda, meu Deus, eu vou ter nesse dia, eu vou entregar os currículos. Entregando os currículos, eu sei que essa empresa vai me chamar. Essa empresa famosa, e eu vou ganhar bem nessa empresa. Nós temos que fazer a oração igual de Jacó, olhar para o céu confiante e pedir as bênçãos para Deus. Me cure, meu Deus. Olhe para o céu e fala: me cure, me dê saúde, me dê forças, Pai, para enfrentar esse mundo, meu Deus. Que eu persevere até o fim, irmãos. Ore de manhã cedo, à noite, no que é o horário. Peça para Deus as bênçãos para Ele, para a sua vida, irmãos. E vocês vão ver o decorrer dos dias, irmãos, até quando Jesus voltar, as bênçãos que vão cair nas nossas vidas, irmãos. Os irmãos nem imaginam o que pode acontecer se nós fizermos a oração certa para Deus, irmãos. E isso aconteceu. Ele foi muito abençoado e começou a ser mais rico que seu sogro. Aleluia. Depois de 20 anos, onde já Rebeca, a sua mãe, já estaria morta, porque quando Jacó entrou no quarto, enganou Isaac, seu pai, Jacó reclamou para sua mãe: mãe, eu vou enganar meu pai, mas a maldição pode cair na minha vida. Falou para a mãe dele, para Rebeca. E Rebeca, sua mãe, falou para ele: deixa que essa maldição caia sobre mim, meu filho. Depois de 20 anos, não tem maldição maior que Jacó vai voltar para a família dele e a sua mãe já estaria morta. E a maldição da sua mãe não foi nunca mais ver o seu filho Jacó. E essa foi a maldição da sua mãe, irmãos.
Por isso nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos. É verdade, meu E futuramente, irmãos, as mãos de Deus podem cair na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala com Jacó: saia da sua parentela, esses seus parentes vá e volte para a sua terra. Deus fala para ele. Jacó pega as suas duas famílias, já com mais de 12 filhos, e entre esses 12 filhos está ali José, o menino José do Egito. E Jacó pega as suas famílias e vai de encontro para a família dele, para ver, pensando que ia ver a sua mãe, vai ver o seu irmão Esaú, 20 anos sem ver o rosto de Esaú, o seu irmão. Ele pega a sua família e vai embora, atravessa o deserto, e naquele deserto ele leva muitos presentes para seu irmão Esaú, para agradar ele. E no meio do deserto, irmãos, Jacó manda as suas famílias para frente, ir para frente sozinho, levar os presentes para Jacó, para Esaú. Aleluia. De tudo que eu estou falando aqui, irmãos, na mensagem do YouTube, os irmãos teriam que ouvir e ver a pregação minha 3 vezes, para os irmãos entenderem, e pegar a Bíblia e ler como que a Bíblia é maravilhosa, irmãos. E Jacó, irmãos, ele manda a sua família para frente, fica sozinho no deserto, e ali no deserto acontece algo maravilhoso, irmãos, que Deus aparece para Jacó novamente. Aleluia. E ali Jacó começa a pedir uma bênção novamente para Deus. E nessa noite, quando Jacó está ali naquele deserto, ele começa a lutar com Deus, mas luta a noite inteira com Deus, pedindo: eu quero minha bênção, meu Deus, eu quero minha bênção, meu Deus. Já ali no meio da madrugada, Deus, para parar Jacó, toca ali na sua coxa, e já deixa ele com dor na sua perna, e já começa a mancar para parar aquela luta. E algo acontece que acaba aquela luta naquele lugar. Deus fala com ele, fala para ele: tu lutaste com Deus e prevaleceste. Você lutou com Labão, você lutou com Esaú, lutou com Deus e prevaleceu, Jacó. E de hoje em diante, Jacó, seu nome não vai mais ser Jacó, vai ser Israel. E Jacó deixa Deus e vai fazendo a caminhada para ver o seu irmão Esaú. E nessa caminhada, irmãos, Jacó, ele leva muitos presentes para Esaú. E nesses presentes, ele vai cumprir a palavra dele, irmãos. Quando deitado em cima da pedra, depois que ele acordou, ele falou para Deus: se o Senhor for comigo e cuidar de mim, de tudo que eu tiver, eu darei o dízimo. E ele manda aquelas suas famílias levar para Esaú, irmãos, 2.000 ovelhas. Eu vou só simplificar, meu irmão, que a Bíblia fala igual de alguns números, e é até difícil falar que a Bíblia fala. As famílias de Esaú levam 200 ovelhas, 200 cabras, 200 jumentos. E de cada 200, irmãos, se Jacó tinha mandado 200 ovelhas, irmãos, ele está lhe dando o dízimo, porque ele tinha 2.000 ovelhas. Se ele estaria dando 200 cabras, 200 jumentos, 200 camelos mandando para Esaú, ele tinha mais de 2.000, e naquele momento ele estaria, irmãos, cumprindo o seu voto ali de dar o dízimo para Esaú, e dando ali esses presentes mandando esses presentes para
para Esaú, irmãos, Jacó ele vai de encontro com seu irmão Jacó para ver o seu irmão Esaú com muita saudade dele, mais de 20 anos sem ver ele. E ali Esaú recebe os presentes de Jacó. E Jacó, irmãos, já ali naquela caminhada, ele vai, e naquele momento ele vai ter um grande susto, irmãos, que foi o versículo que eu li no começo para os irmãos. Ele vai ter um grande susto, irmãos. Porque, irmãos, na hora que ele chega na frente do seu irmão, ele lembra do rosto de Deus. E naquele deserto, quando ele lutou com Deus, ele não viu o rosto de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo ele falou, não me lembro o versículo, que ninguém viu o rosto de Deus, ninguém viu a Deus. E Jacó, irmãos, naquele deserto, lutando com Deus, ele estaria vendo somente o rosto de Esaú, irmãos. E quando ele vê Esaú, ele tem um grande susto. E nesse susto ele vê o rosto de Deus, irmãos. Mais de 20 anos sem ver o rosto do seu irmão. E ele fica alegre. Naquele momento ele fica alegre, porque Deus não tinha preparado o coração de Jacó, irmãos, naquele deserto. Porque Jacó ele tinha amargura, tinha tristeza, ele tinha medo de Esaú, de ser morto. Esaú ele tinha tanta coisa no seu coração que ele pagava até para nunca mais ver o seu irmão Esaú. Mas quando ele viu o rosto de Deus e correu e abraçou o seu irmão Esaú, irmãos, abraçou e começou a beijar ele. Esaú ali precisando também de um abraço, do amor de Deus. Esaú recebe o seu irmão com um abraço e Jacó o beija ali muito o seu rosto. Porque Jacó, irmão, tinha naquele momento está lembrando do rosto de Deus. Glória a Deus, aleluia. E essa é a mensagem que eu queria falar para os irmãos essa noite. Os irmãos colocar em prática, colocar essa mensagem no seu coração. Oração, voto e dízimo, irmãos. Nós temos que tomar posse dessas coisas nas nossas vidas, irmãos. Cumprir essas coisas com Deus, irmãos. Porque quando Esaú, irmãos, estava ali recebendo aqueles presentes, Deus não precisa de nada nosso, irmãos. Deus é o Deus, o dono do ouro e da prata, irmãos. Deus não precisa nada, irmãos, nada de nós. Ele só precisa que nós o ajoelhemos e servimos. Só isso. Nós temos que encontrar uma igreja, procurar um pastor e no rosto do pastor nós darmos o presente, a oferta e o dízimo para a casa de Deus, para que essa casa, para que esse lugar, as portas possam continuar abertas, sendo pago os aluguéis, sendo pago a luz e a água, e essa porta possa continuar aberta e muitas almas possam entrar nesse lugar e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador na sua vida. É isso que Deus quer, irmãos. Vamos fazer isso daqui em diante, irmãos. Eu quero fazer isso daqui em diante. Sempre fiz isso e vou continuar fazendo com mais força, preparando a minha vida com Deus, perseverando até o fim. Saia daqui, irmãos, com essa bênção na sua mão. Tome posse dela, irmãos. Coloque em prática na sua vida. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus verdadeiro, é um Deus que abençoa, que salva, cura e liberta, irmãos. Nós servimos um Deus muito poderoso, irmãos, muito. Se aconteceu tudo isso na vida de Jacó, irmãos, ele foi abençoado. Isso também acontece nas nossas vidas, irmãos. Ocorre tristeza, desafios. Às vezes nós até mentimos, mas temos que fazer um concerto com Deus, irmãos. Colocar a nossa Deus sobre a verdade na presença de Deus. Fazer uma grande força mesmo. Porque
Porque Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz, irmãos, derramando o seu sangue por mim, por você, irmãos. E o que nós fazemos ainda é muito pouco para Jesus, de estar aqui quinta e domingo na presença de Deus. Amém. Porque Deus quer que nós ficarmos continuamente na presença dEle. Não só quando sair daqui e fazer as coisas do mundo, irmãos. Sair daqui e fazer as coisas de Deus, somente de Deus. Deixa o mundo para lá.